hoje que eu vou ensinar vocês a fazerem a melhor canjiquinha 100% mineirinha aqui das minhas Minas Gerais, topzera, cheia de sabor, viu? Do jeito que ela tem que ser. Então fica de olho nessa receita, não tira o olho para não perder nenhum detalhe. Então antes de eu ir para a receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo para a receita. Para começar, ó, eu pedi pro meu açougueiro me dar uma costelinha bem magrinha. Olha só que costelinha de porco bem top, olha. Show de bola, né? Bem vermelhinha. E agora é bem importante a forma que eu tempero aqui, né? Geralmente é essa forma que nós temperamos aqui em Minas, tá? É pouca coisa, ó. É pouca coisa assim, né? São poucos ingredientes, mas ó, alho, tá? Alho picado, bastante alho. Aqui em Minas a gente gosta muito de alho, tá? Então eu coloquei aqui mais ou menos uma cabeça de alho, tá? Uma cabeça de alho não muito grande, picadinha. Vou colocar também, ó, pimenta do reino. E vou colocar também, ó, sal, tá bom? Sal, pimenta do reino é a gosto, fica a sua opção aí. E também eu vou colocar suco de um limão pequeno ou então meio limão grande, tá? Pode colocar suco bem bacana. Olha só como é que esse limão tá bacana de suco. Esse limão meu aqui, ele é grande, então eu coloquei metade dele, porque ele tá com bastante suco. Agora, sem segredo, vamos misturar isso aqui tudo aqui, ó, pro tempero pegar bem. E é só isso. Não coloco páprica, não coloco cominho, não coloco tempero, mas não coloco nada. Geralmente em Minas os nossos temperos para porco é feito dessa forma, tá? Para carne de porco, né? É feito dessa forma, tá bom? Agora, ó, eu vou deixar isso aqui tomando gosto 30 minutos. Nós vamos agora pro nosso processo, tá? De refogar tudo aqui. Aqui eu vou colocar um ingrediente que talvez seja um dos ingredientes que faça a comida mineira ser bem famosa em todo o Brasil, né? Com o nosso tempero. Por quê? Geralmente qualquer comida que nós façamos aqui em Minas, né? É bem temperadinha. Então nós priorizamos muito comida temperada, gostosa. E talvez um dos segredos seja esse aqui, ó. Banha de porco, tá vendo, ó? Essa banha aqui eu sempre faço porque eu vou te falar, o óleo tá o olho da cara, né, pessoal? Esse aqui é a banha que eu fiz um toicinho de barriga, um torresmo que a gente chama aqui, né? E aí sobra essa banha e aí eu uso para cozinhar. Como a maioria dos mineiros também faz isso, é muito mais econômico, tá? Se caso você aí quer aprender a fazer essa banha, eu consigo te ensinar de duas formas diferentes, tá? Então deixa aí no comentário. Will, me ensina como fazer banha, tá bom? Que eu ensino vocês em uma próxima receita, tá bom? Então, ó, vou colocar toda a minha banha aqui, ó. Eu tenho certeza que você vai falar aí, ó, que é muita banha, né? Nossa senhora, isso tudo vai pro organismo, Will? É muita coisa. Não é não, meus amigos. Aqui nós vamos usar somente para poder fritar e dar sabor para nossa costelinha, tá bom? E logo depois nós vamos descartar para basicamente toda essa banha, somente para poder fritar, para poder dar mais sabor, para poder dar mais tempero para nossa proteína. E logo em seguida eu vou fritar as minhas costelinhas. Ó. Eu sei que muita gente aí acha que banha não é saudável, mas é justamente o contrário, tá? A banha, ela tem mais benefícios do que qualquer tipo de óleo desses industrializados, como óleo de girassol, óleo de canola, óleo de soja principalmente, que é um veneno, né, pessoal? Ah, e até mesmo ela tem menos gordura saturada do que uma manteiga. Então, você fazer a comida com a banha é bem mais saudável do que você fazer com qualquer outro tipo de óleo, tá? Só perde só pro azeite mesmo. Vou deixar agora minha costelinha fritar até formar uma borra no fundo da panela. Combinado, pessoal? Então, vamos esperar que a costelinha vai soltar água naturalmente, né? E logo a seguir eu volto aqui pra gente ir pra nossa próxima etapa. Bom, olha aqui, amigos, ó, chegou no ponto que eu queria. Tá vendo, ó? Nossa costelinha já tá bem fritinha. Olha essa cor, ó, olha isso. Dá vontade de mandar pra dentro do jeito que tá aqui, ó. Olha isso aqui. Dá ou não dá? E tá com aquela borra que é essa borra aqui, ó, que tá aqui no fundinho, ó, que nós precisamos para poder dar o sabor, tá bom? Então o que eu vou fazer? Agora eu vou desligar meu fogo aqui só um pouquinho e vou drenar, ou seja, eu vou retirar toda essa gordura que ficou aqui no fundo e já volto. Aguenta a mão aí. E olha aí, ó, tirei todo o óleo, tá vendo? Ficou a borra que eu falei. Agora nós vamos retirar essa borra, ó, com
cebola, tá? Cebola picada. Aqui, ó, vamos deglaçar isso aqui, que essa borrinha vai sair toda nessa cebola, tá? Isso aqui em fogo baixo. Olha, escuta o cheiro aí desse trem, ó. Vou colocar mais um pouquinho de alho picado, que alho nesse tipo de comida nunca é demais, né? Olha só, deglaçou tudo e olha essa cor, meus amigos, ó. O gosto, né, da nossa costelinha tá todo aqui na cebola. Agora, vamos pegar a nossa costelinha e chuchar aqui dentro de novo. Vou mexer isso aqui, adicionando 2 tomates bem picados, tá? Eu gosto de adicionar o tomate com a semente, tá? Eu não tiro aquela partezinha gelatinosa da semente, porque ela passa mais acidez pro prato. E eu gosto de costelinha um pouco ácida. Geralmente até espremo um limão quando ela tá pronta dentro do meu prato. Aí fica a critério de vocês. Se quiserem, pode fazer sem semente também, tá bom? Pronto, ó. Mexi tudo aqui. E agora, Will, o que você vai fazer? Dá vontade de pegar isso aqui, colocar no prato e comer, né? Mas não é isso que eu vou fazer, não. Eu vou pegar, ó, a minha canjiquinha. Essa canjiquinha que ela já tá hidratada. Eu peguei ela, coloquei água até cobrir e ela ficou hidratada. Ou seja, ela vai cozinhar mais rapidamente, tá? Então, ó, já vou chuchar aqui a canjiquinha. Se você não quiser hidratar, não tiver tempo ou esquecer, não tem problema, pode colocar ela sem hidratar mesmo, tá bom? Só que ela vai ficar uns 5 a 7 minutinhos a mais no fogo. Vou misturar isso tudo aqui, ó. E uma coisa que eu recomendo pra vocês a partir de agora, pessoal, como a nossa costelinha aqui, ela tá bem temperadinha, eu não recomendo colocar sal aqui agora. Eu recomendo que você coloque o sal no final. Depois que tudo estiver pronto, você prove, tá? Aí sim você corrige o sal, tá bom? Aqui, ó, misturado. Agora eu vou colocar água aqui. A minha água ela já vai estar fervendo. Só que tem um detalhe. A canjiquinha, você sempre coloca 2 dedos a mais, tá? De água, se caso você quiser uma canjiquinha mais grossinha, com mais textura. Se você quiser ela mais com mais líquido, né? Mais pra sopa, você pode colocar 4 dedos, tá bom? 4 dedos, que é geralmente o que eu gosto, tá? 4 dedinhos. Vou colocar aqui, ó. Ah, já tava esquecendo. Não pode faltar folha de louro, Will. Pelo amor de Deus. 2 folhinhas de louro aí. Vou adicionar aqui, ó, a minha água que já tá fervendo, ó. E olha só o tanto de água que eu coloquei. Coloquei 4 dedinhos acima do nível que tava a minha proteína e a minha canjiquinha, tá? Olha só, tem bastante água. É assim mesmo que eu gosto. Por quê? A nossa canjiquinha, ela vai encorpar, ela vai crescer, né? Então, ela vai ocupar bastante espaço, mas eu quero ainda um caldinho para poder saborear. Bom, agora eu vou colocar isso aqui na pressão. Eu gosto de deixar 20 minutos após pegar pressão, tá? Porque aí eu vejo se a textura da minha carne está bacana, do jeito que eu gosto, e a canjiquinha provavelmente já vai estar cozida, mas é mais por causa da proteína, tá bom? Então eu gosto de deixar 20 minutos. Se precisar de mais, é só tampar e deixar mais uns 5, 7 minutinhos, tá bom? Então, fechar isso aqui, deixar 20 minutos após pressão. Olha aqui, amigos. Passou o tempo que eu falei com vocês, tá? 20 minutinhos. Acabei de abrir aqui, ó. E olha só, tá cozidinho do jeito que eu quero, ó. Quase desmanchando, ó. Olha isso aqui, que top. Agora o que eu vou fazer? Pra falar a verdade, o que eu não vou fazer. Aqui, como aqui vai criar aquela rapinha, como se fosse um anguzinho, eu não misturo pegando do fundo, tá? Só misture aqui, ó, a parte de cima. Porque se você pegar a parte de baixo vai dar um pouco queimada, como se fosse um angu mineiro, entendeu? Então nós não queremos, então só vou dar uma misturadinha aqui em cima. Se você quiser colocar mais água, a hora é agora, tá bom? E agora é a hora de corrigir o sal, tá? Eu provei aqui, ó, tá faltando um pouquinho de sal. Bom, corrigido o sal, já tá no jeito, tá? Eu vou colocar aquele ingrediente que eu te falei que eu gosto muito, né, pessoal? Mas é opcional, você só coloca se quiser. Que é algumas gotinhas de limão, tá? Eu gosto de canjiquinha um pouquinho mais azedo. A gente aqui em casa, a gente costuma sempre colocar limão na canjiquinha. Eu acho que fica top demais. Mas é a gosto, você coloca só se você quiser, tá bom? E tá aí a nossa canjiquinha mineirinha feito com muito sabor. Tenho certeza que vocês, se gostam de uma canjiquinha, deve estar com água na boca, não tá? E olha só como que ficou esse trem, pessoal.
Como eu falei aqui em Minas, nós gostamos muito de comer coisas com caldo, né? Diversos caldos, colocar torresmo e ovo de codorna. Só que eu não tenho ovo de codorna aqui, porque o ovo de codorna ele cozinharia todo aqui no calor da nossa canjiquinha, tá? Vou colocar aquele um tiquinho de limão, igual eu te falei que eu adoro. E olha só como que fica esse caldo, meus amigos. Olha isso aqui. Olha isso, meus amigos. Olha essa costelinha, que qualidade que ela ficou. Olha isso, esse torresminho aqui, olha. Ah não, dá licença que eu vou comer aqui uma amostra. Dá licença. Meu Deus do céu. Essa vai ser, se você fizer, confie em mim, vai ser uma das melhores canjiquinhas que você vai fazer na sua vida disparado. Disparado. Faça do jeito que eu ensinei, que eu tenho certeza que você aí vai adorar. Curtiram essa receita? Se curtiram, não esquece, hein? Senta o dedo nesse like de com força, meu amigo. Você me ajuda demais, porque essa receita deu trabalho pra fazer, hein? E se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Ah, e se você quiser apoiar o canal de verdade, seja membro, combinado? Até o próximo vídeo!